Contraponto começa agora e no programa desta semana nós vamos falar sobre liberdade de expressão, a propósito de uma decisão que proibiu o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de se reunir em uma Assembleia Geral dos Estudantes para discutir sobre a situação política do país. Parece que esse programa é da década de 60, mas nós estamos realmente no século XXI. Essa decisão veio do Poder Judiciário. É uma decisão que já foi revertida, mas isso não nos impede de falar sobre a gravidade desse acontecimento e o risco disso se repetir. Zé Luiz, como é que você avalia o que aconteceu aqui em Minas Gerais, na Faculdade de Direito da UFMG? Pois é, eu acho muito preocupante, porque você vê todo um contexto que a gente já tem tido a oportunidade de discutir nos programas, né, de uma ruptura com a Constituição, com a ordem constitucional democrática, né? E esses pequenos atos diários, né, vão reforçando isso. É como se, de repente, um sentimento de autoritarismo, em alguns casos até mais radical de fascismo, viesse tomando conta de uma parcela da sociedade brasileira e repercutindo em diversos campos, inclusive em decisões judiciais absurdas, né? Em leis absurdas. A gente ficamos sabendo de uma lei aprovada, né, foi em Sergipe, né, a respeito da proibição do professor dar opinião política em sala de aula, fazer uma análise crítica em sala de aula. E agora vem essa decisão, né, de uma juíza aqui, de uma vara civil em Belo Horizonte, que ela só pode ser entendida dentro desse contexto de exaltação do autoritarismo e do fascismo. Eu acho que a gente podia voltar um pouco. Antes de você ler, porque talvez, assim, como o Contraponto tem sido transmitido em outras cidades, talvez o telespectador não tenha acompanhado o que aconteceu aqui em Belo Horizonte, na Faculdade de Direito. Sim. Então, acho que é um pouquinho é interessante a gente retomar um pouco essa história, de onde começou, né? Essa movimentação que, aliás, é uma tradição da Faculdade de Direito da UFMG, como um espaço de resistência política, historicamente de resistência. Sim, o CAAP, né, o Centro Acadêmico Afonso Pena, que é o diretório acadêmico da Faculdade de Direito da UFMG, tem toda uma história de luta e resistência contra o autoritarismo. Da Faculdade, né, de Direito, eles contam essa história pra gente. O que aconteceu lá na Faculdade de Direito? É surreal. E, assim, coincidentemente, eu estava lá no momento dando aula, né, e foi marcada uma Assembleia Geral dos Estudantes para deliberar a respeito do apoio do CAAP, ou não, ia ser uma deliberação, à resistência ao golpe de Estado que está em curso no Brasil, né? Ou seja, e aí a gente já tem se posicionado muito isso, inclusive aqui no programa, do que está ocorrendo no Brasil não é simplesmente um processo de impeachment, não é apuração de corrupção, é um golpe de Estado que pode, nós já gravamos programas sobre isso, que pode ser entendido dentro de um contexto, e deve ser entendido dentro de um contexto muito maior, que caracteriza com clareza esse processo de impeachment, né, irregular e inconstitucional como um golpe de Estado. E o que a gente vem vindo também, discutindo sobre a questão das apurações seletivas, né, na Polícia Federal, a atuação seletiva do Moro, agora também ninguém mais fala em Lava Jato, etc. Todo dentro desse contexto, foi então convocada uma Assembleia Geral dos Estudantes da Faculdade de Direito da UFMG para deliberar sobre isso. Olha, o CAAP, histórico de resistência à ditadura, de resistência ao autoritarismo, de defesa dos direitos fundamentais da democracia, o CAAP queria deliberar isso com os estudantes. Olha, vamos então nos manifestar oficialmente, né, contra o golpe de Estado, né, contra esse impeachment, que na verdade não é impeachment, é golpe. E aí então, dois alunos, uma aluna e um aluno, propuseram uma ação no Poder Judiciário, uma vara civil, uma obrigação de não fazer, né, alegando que isso fugia aos estatutos. E aí, então, é que vem a decisão. Olha, é muito curtinho. Telespectador, aqui em 30 segundos, eu vou ler só um pedacinho da decisão. Dessa forma, concedo a tutela provisória de urgência, né, então, nessa ação, em consequência, declaro a nulidade da convocatória da Assembleia Geral dos Estudantes feita pela entidade ré para a data de 29 de abril de 2016, às 16 horas. E determino, presta atenção nisso, e determino que a parte ré, né, o Centro Acadêmico, o CAAP, abstenha-se de convocar a Assembleia Geral de Estudantes para tratar de assuntos relacionados ao impedimento da Presidente da República, por fugir das atribuições estatutárias
e que se abstenha de deflagrar qualquer tipo de movimento grevista estudantil com motivação político-partidária. Dá para acreditar numa coisa dessa? E a reação foi imediata, né? A reação foi imediata. Não só dos estudantes que foram impedidos de realizar essa Assembleia Geral, mas também de todas as universidades do país. Eu vi manifestação de professores, de membros do Poder Judiciário que tiveram que se envergonhar de um papel desse, né, que parte do Poder Judiciário tem se prestado. Não, foi lindo. No dia, os estudantes se mobilizaram, né, e subiram as escadas, os 14 andares, né, fazendo uma manifestação contra isso. Entraram na sala de aula, eu estava dando aula nessa hora, eu chamei os estudantes, olha, vamos participar disso aí, a gente não pode deixar esse tipo de autoritarismo. Né, isso aí é um teatro disfarçado de direito, né, disfarçado de uma decisão judicial que é simplesmente, é até difícil da gente achar um adjetivo, ela é absurda. Ela está no plano de outros fatos que têm acontecido aí, de surrealismo político. Né? Você imagina uma juíza ou um juiz de direito determinar que os estudantes, um diretório acadêmico não pode discutir política, que isso foge ao estatuto. É um diretório acadêmico, e olha, qualquer diretório acadêmico, de qualquer área de conhecimento, mas aí você está falando de um diretório acadêmico da área de direito, que não pode discutir um atentado à democracia e ao Estado de Direito. O próximo passo é impedir os professores. Daqui a pouco vai começar a pipocar a decisão judicial. Não dê essa ideia, professora Tatiana. Isso, na verdade, já está acontecendo, né? O que a gente tem que fazer é denunciar essa prática para que isso não se torne uma realidade no nosso país. É assustador. Né? Porque as pessoas precisam entender a gravidade disso. E eu acho que a gente pode, talvez assim, o telespectador não entenda a dimensão disso. Né? Alguns telespectadores estejam pensando assim, mas o que teve de tão grave nisso? Por que é tão grave impedir uma assembleia de estudantes? De discutir política. Ou de esvaziar, não deixar... De exercer essa liberdade de expressão, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho assim, no plano do direito... Como que a liberdade de expressão, direitos fundamentais são uma conquista e qualquer ameaça de retrocesso é um risco da gente começar com o impedimento de um debate político na universidade, né? Isso é o primeiro passo para o quê? Isso é um passo para um autoritarismo que pode chegar até uma ditadura efetiva. E não precisa ser ditadura militar. Né? Lembrando que a ditadura de 64 no Brasil ela não foi exclusivamente uma ditadura militar, ela foi uma ditadura empresarial e militar. Quem financiou aquela ditadura, o golpe de 64, foi a Fiesp, os mesmos atores que estão financiando esse golpe, que é um golpe parlamentar e com a participação do judiciário, né? Com o juiz Moro e juízes que vão ter essas decisões absurdas por aí. De parte da opinião pública, né? Sim, enganada por uma mídia que mente, que encobre, que distorce sistematicamente. As pessoas vão se assustar, porque, veja, o que vem por aí, gente, né, configurando-se efetivamente, ou terminando o golpe, afastando a presidenta Dilma, né, o que vem por aí é um governo Temer que tem já delações, denúncias contra ele, né? Vem o vice... E que cometeu os mesmos atos pelos quais a presidenta está sendo acusada de cometer crime de responsabilidade, o que é uma incoerência absoluta, né? No nosso sistema o telespectador, político. Porque a gente tem que ser capaz de pensar nesse momento com um mínimo de calma, né, com um pouco de frieza, porque nós todos estamos envolvidos emocionalmente. E o país dividiu-se, né, entre pró e contra e essas coisas, e isso fica muito difícil, dificulta muito o diálogo. Mas se a gente for capaz de, com calma, né, deixar o sangue abaixar e analisar isso que está acontecendo, né, nós vamos ficar assustados do grau de surrealismo político e jurídico do que está acontecendo no país. Então, isso precisa ser feito. Então, a gente vai fazer... Vamos analisar com calma isso aqui? Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouquinho o Contraponto volta para a gente pensar com cabeça fria sobre o que está acontecendo no nosso país. Venha gravar sua peça audiovisual na TVC Produções. Além dos melhores equipamentos que garantem qualidade estética de som e imagem, nossos estúdios contam com revestimento acústico, ar-condicionado, chroma key, teleprompter e tudo o que você precisa para gravar o melhor vídeo para o seu projeto. Entre em contato e faça um orçamento. Ligue 31 3024 2755.
Contraponto está de volta. No programa desta semana, nós estamos falando sobre liberdade de expressão, a propósito da decisão judicial que impediu o Centro Acadêmico da Faculdade de Direito da UFMG de realizar uma Assembleia Geral para discutir política. E a gente comentava aqui no primeiro bloco sobre a temeridade desse momento que a gente está vivendo no país, esse momento político grave, né, e que as pessoas podem naturalizar ou tratar com menor importância a ameaça que a gente está vivendo, né, Zé Luiz? Não, pois é, felizmente, como a gente comentava, a reação dos alunos, né, e a repercussão disso foi uma repercussão nacional. Você tem hoje a solidariedade de DEAs, de universidades, da reitoria da UFMG, da diretoria da faculdade. Muitos professores se solidarizaram imediatamente e colaboraram com os alunos. E esse trabalho lindo que os alunos têm feito, de mobilização, fizeram uma assembleia no sábado, fizeram uma assembleia no domingo, fizeram uma assembleia na segunda-feira, né? Então, os alunos estão mobilizados e isso, às vezes, esses fatos absurdos, né? Ajudam a cair a ficha das pessoas, ajudam as pessoas a verem, olha, nós estamos vivendo uma situação efetivamente muito perigosa. Quando as pessoas começam a perder a vergonha de fazer esse tipo de coisa, de ter esse tipo de decisão, né, de uma decisão política, é assustador, né? E aí eu acho que talvez fosse interessante também, nós falamos do surrealismo político, né, das incoerências do Congresso Nacional, a gente falar de uma questão que é muito importante a gente pensar nessa hora, que é a questão da obrigatoriedade, da imparcialidade do Judiciário, né, do Ministério Público. Algumas funções, né, elas têm obrigação de ser imparciais. Então, uma coisa é a gente falar... o que é diferente de neutralidade. Isso, né? isso. Eu acho que é importante a gente pensar assim, a neutralidade é impossível, porque nós só podemos falar a partir de nós mesmos. Então, não tem como a gente ser neutro. Sim. E ainda bem por isso. E ainda né? bem. Ainda bem porque somos seres históricos, somos culturais e somos a nossa própria história. Agora, é fundamental em que algumas funções, né, haja o respeito a algumas prerrogativas ou atribuições, na verdade, não é bem essa a expressão adequada, não, mas limites ao exercício da sua função. Acho que são limites, né? Isso. Nós pensar, por exemplo, um juiz. É óbvio que o juiz tem suas preferências políticas, né? Pode ter até suas raivas e simpatias políticas, ideológicas, né? Porque nós somos pessoas que estamos no mundo, ele não pode ser diferente. Agora, esse sujeito que não tem como ser neutro, na função de juiz, na função de membro do Ministério Público, ele tem a obrigação de ser imparcial. Ser imparcial significa preservar o Estado de Direito. Isso. Que é o mínimo de garantia que a gente tem. De acordo com a ideologia constitucional, com o sistema constitucional, com o sistema jurídico. Então, ele tem que aplicar a lei, a Constituição, ao caso concreto, levando em consideração o caso concreto, e não interessa. Uma coisa que é fundamental, não interessa para ninguém, não interessa para o direito a opinião pessoal do juiz. Não interessa para o direito e não pode interessar a ideologia do juiz. Então, naquele momento, ele tem que aplicar a lei e a ideologia constitucional. Mesmo que ele seja de direita, de esquerda, de centro, do alto, não interessa. Isso é que é a segurança, isso que é imparcialidade. Óbvio, gente, tem determinadas funções que não são imparciais. Um político não é e nem pode ser imparcial. Ele é de esquerda, de direita. Né? Um advogado, isso. Ele está defendendo a parte. Então, ele não é imparcial, ele está defendendo a parte. Mas aí tem um outro dado. Né? Aí, mesmo quem pode ser parcial, tem a obrigação de ser honesto. Então, o advogado não pode forjar uma prova. Né? Então, assim como um parlamentar não pode mentir e agir contra a lei ou contra a Constituição. Né? Então, nós temos aí estágios. Neutralidade é impossível. A imparcialidade é obrigação para juízes e membros do Ministério Público. A parcialidade, ela é típica de uma função, por exemplo, de um advogado, de um político. Mas a honestidade é exigência para todas as carreiras. Para todas as carreiras, para todo mundo, em qualquer momento, em qualquer lugar da vida. Eu diria isso. O direito acabou virando um regulamento em que as pessoas jogam com ele. Né? Quando interessa, dá uma determinada interpretação, quando não interessa, esconde embaixo do braço. Isso né? Então, virou um jogo para ser usado para os interesses de determinadas pessoas, de determinados grupos. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra questão também, que me preocupa muito, é como as pessoas estão apáticas com isso que está acontecendo. Né? Essa naturalização, ou seja, essa apatia da sociedade... Parte.
parte da sociedade, claro, porque a gente não pode invisibilizar essa mobilização. A mobilização que existe é linda e está crescendo, tá crescendo e tem que continuar crescendo. Isso. E agora, a questão que me preocupa, Zé Luiz, é que esse é o primeiro passo, né? As pessoas parecem que não acreditam que pode piorar, mas pode, né? Piora. E eu remeto à década de 30, quando, às vésperas, né, da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha parecia que as pessoas não acreditavam que o nazismo poderia ir até as últimas consequências. E foi. Então, não se tem notícia de uma manifestação dos intelectuais alemães, né? As universidades alemãs não se opuseram contundentemente ao nazismo. Até como está acontecendo agora no Brasil, aderiram ao golpe, né, do nazismo. E aí tem alguns estudos que estão começando a aparecer aí, né, e tem uns vídeos nossos, queria até convidar o telespectador para assistir no meu blog, uns vídeos sobre o nazismo. Né? O que é o nazismo, o que é o fascismo. Né? E a gente acredita, não vai chegar a tanto, mas não vamos esquecer que o Bolsonaro já vai chegando aí a quase 10% de intenção de voto. Né? E a gente viu algumas manifestações de pessoas pobres, às vezes pessoas negras, né, até gays, apoiando o Bolsonaro. Mas como? Ele é declaradamente, aqui eu não estou fazendo, né, ele se declara assim, então é pegar as declarações, não estou fazendo nenhuma acusação, ele se declara homofóbico. Né? Ele se declarou já algumas vezes e fez declarações racistas. Né? Fez declarações racistas. Estão aí, não estou acusando, ele está ali, está na Faz apologia à tortura. Faz apologia à tortura. Em democracia europeia, ele já estava caçado. Né? Então, falar em Bolsonaro é muito desconhecimento. Né? E um cara, até que eu diria, despreparado, porque ele se diz nacionalista, mas está defendendo um golpe que é contra o Brasil, que é para entregar o petróleo, que é para entregar o pré-sal, para entregar a tecnologia da Petrobras. Então, como é que o cara pode ser nacionalista, bater continência para a bandeira do Brasil e ser favorável à entrega do petróleo para as empresas estrangeiras, norte-americanas? Claro, e defender esse tipo de postura, né, é de uma irresponsabilidade absurda. E eu acho que as pessoas precisam começar a separar as dimensões do que é defendido por esses grupos e por essas pessoas. Porque o que, às vezes, eu desconfio, Zé Luiz, é porque diante de uma pauta mais conservadora, do ponto de vista moral, as pessoas acabam comprando um pacote completo. Isso. Porque, às vezes, o que a pessoa está defendendo são argumentos como, por exemplo, a defesa da família como base da sociedade, ou outros argumentos mais ligados a setores religiosos. E, no entanto, essas pessoas estão levando junto um pacotão de absurdos, né? Que é absolutamente incoerente com o que essas pessoas defendem. E lembrando, né, que o fascismo, o nazismo, o fascismo, historicamente, ele funciona como? Ele funciona na mentira. Né? Um líder fascista ou nazista, ele vai falar o que as pessoas querem ouvir, mas eles mentem. Quando eles fazem um discurso moral, né, isso encobre, e aí eu não sei, porque eu não conheço a vida de Bolsonaro ou outros, mas pode encobrir algumas incoerências. Né? O fascismo, ele se fundamenta na mentira e na emoção. É a perda da racionalidade, do argumento, do discurso, que é substituído pela emoção, principalmente pelo fígado, pelo ódio. Essa é a essência do fascismo. O fascismo é a violência e é a mentira. Bom, a nossa recomendação, então, é o contraponto. Isso. Faça sempre o contraponto quando você estiver desconfiado. Aliás, mesmo sem desconfiar, quando você tiver uma informação, procure uma versão crítica dessa informação para você tentar se posicionar com uma reflexão mais consistente. E pensar com a cabeça e não com o fígado. O fígado não foi feito para pensar. Menos ódio, mais calma nessa hora, racionalidade, pensa, busca fatos e responsabilidade. E não. E responsabilidade. Responsabilidade. O Contraponto fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais uma discussão para você.